Boa noite a todos, sejam bem-vindos. E vamos hoje, acredito que, falando com a Rose, encerramos o capítulo 10 com as últimas perguntas que nós temos. E nas últimas semanas, abraçamos esse conteúdo, explanando os detalhes das missões, não é? Que muito nos ajudam a entender as nossas tarefas aqui na Terra, as nossas atividades e os propósitos lindos que nos trazem, não só aqui, mas o que nós estamos semeando, o que nós estamos plantando para a nossa vida espiritual. O que nós estamos fazendo aqui terá reflexo lá em cima, na quarta dimensão, na quinta dimensão, daquilo que nós receberemos da espiritualidade e as tarefas que nós poderemos realizar. Então, hoje nós vamos para o final do nosso capítulo, na pergunta 582. Nós já falamos um pouquinho sobre essa missão maravilhosa aos filhos que recebemos na Terra, a paternidade, a maternidade. E a pergunta diz: pode-se considerar como missão a paternidade? Ela não só é uma missão àqueles que trouxeram a Terra pelo corpo biológico, crianças, mas todos aqueles que assumiram este papel na Terra, abraçando crianças, abraçando jovens, abraçando adultos também, que não vieram do seu ventre, não vieram de uma união carnal, mas que são colocados à nossa frente e que nós assumimos de alguma maneira o nosso amor a esses irmãos. A maternidade é uma missão maravilhosa, a paternidade é uma missão maravilhosa, porque ela nos traz um espírito que esqueceu suas mazelas passadas, um espírito que não lembra o vínculo que conosco tem, não lembra o que passamos em outras encarnações, e vem aquela criança, o coração puro, com o espírito aberto a receber amor, orientação e o melhor que temos. É uma missão que traz a oportunidade de levar ao semelhante, este espírito que o Pai nos concede, ao crescimento. Através do nosso dia a dia, das nossas palavras, o nosso aconchego, nosso cuidado. Este espírito vai abrindo a sua consciência espiritual. A cada afeto, a cada exemplo, esse espírito vai semeando passos fortes a um caminho seguro. O exemplo da nossa fé em Deus, o exemplo da nossa atividade profissional, os nossos bons pensamentos. Levar a criança ao juízo do correto, da empatia, do respeito às diferenças, são os melhores valores que nós podemos deixar às nossas crianças. A simplicidade, os valores além do externo, do consumismo, da vaidade, das cobiças. E quando nós educamos, nós somos pais, nós despertamos nos nossos filhos o que eles podem ter de melhor. Porque eles vieram, escolheram cada um de nós, porque sabiam que nós, como pais e mães, poderiam dar condições a eles do despertar da missão que eles vêm a cumprir. Senão, eles escolheriam outra pessoa. Então, nossos filhos, eles vêm em busca de um propósito na Terra, sabendo que os pais serão parte deste processo. Quando nós doamos o nosso melhor a eles, e nós não precisamos ser
nos sentirmos perfeitos para dar o melhor, mas quando nós damos o nosso melhor sentimento, o nosso melhor dentro de todas as imperfeições que temos, nós estamos colaborando com a trajetória desse irmão. É uma missão que nós carregaremos todos os dias. Não adianta o filho envelhecer, porque nós o lembraremos como uma criança frágil, que vem em nós a proteção e o fortalecimento. E parece que quanto mais cresce, mais nós nos preocupamos, né? A gente acha que as etapas vão passar e vai ficar mais fácil, e a gente vai se apercebendo em universos novos, de responsabilidades novas, num mundo em perfeita transição, num mundo que nós sabemos que hoje tem essa dualidade enorme entre a busca da nova era e ainda os irmãos que lutam para que isso não ocorra. Não está num momento suave para educarmos nossos filhos. Mas eles escolheram esse momento. E nós escolhemos aceitá-los. E aqueles que não geraram os filhos, como estava falando, ao seu lado, encontra sempre filhos que esperam deles este mesmo trabalho fraternal. Quando nós conseguimos ajudá-los, e o conseguir ajudar é tentar dar o melhor, nós receberemos a alegria de ver que eles conseguiram conquistar os seus propósitos na Terra. E quais são seus propósitos? Buscar o aprimoramento, buscar o conhecimento, buscar um auxílio à sociedade, os cuidados com o meio ambiente. Não é a imposição de um dogma, de uma religião ou de uma filosofia que o alto espera que nós façamos, mas que os nossos filhos recebam de nós o respeito, o amor e o zelo a tudo que o universo nos propõe. Então, educar não nos limita somente ao ensino religioso ou ensino escolar, é dar a eles o nosso valor, o que nós somos, as nossas vontades internas, sabendo que cada um de nós é repleto de imperfeições, onde eles também trazem, até os 7 anos, o espírito completamente aberto à capacidade de transformação, por estarem ainda totalmente ligados à vida espiritual. Suas energias estão ali abertas, sua consciência espiritual está expandida, para que nessa primeira infância, com o amor dos pais, eles suavizem as mágoas, as dores, os ressentimentos, os traumas de outras encarnações ou de períodos difíceis no plano espiritual. E nós vamos percebendo que aqueles exemplos, aquele regar diário, a sementinha, vai trazendo frutos. Mas muitas vezes não traz, como diz a espiritualidade para nós. Muitas vezes, por mais que os pais façam, se dediquem, mas doem e tragam as suas verdades aos seus filhos, muitos desses recusam este amparo e auxílio. E aí Kardec pergunta: estes pais são responsáveis por estes fracassos de crescimento espiritual, vamos dizer assim? Por esses desvios de conduta e comportamento moral na Terra? Nós sabemos que os espíritos vêm com uma história pregressa, onde nós faremos o melhor.
Mas eles têm o livre-arbítrio de poder aqui na Terra, mesmo com todo o amparo recebido, buscar os seus caminhos. E caberá a nós, pais, amá-los nas diferentes circunstâncias que eles optaram. Nós responderemos por tudo aquilo que fizermos, independente da escolha que nossos filhos tomaram. Nós seremos cobrados daquilo que nós fizemos, daquilo que nós faremos e dos resultados obtidos por estes filhos. Nós Quando eles vieram, nós fomos convocados antes do nascimento e fomos esclarecidos sobre as problemáticas que esses irmãos trariam, o percurso de crescimento que eles vêm buscar, as condições espirituais desses irmãos, e nós aceitamos os desafios. Não é imposto um filho sem o nosso consentimento. Isso só ocorre nas primeiras encarnações, nas encarnações mais primitivas. Mas no nosso estágio de evolução, estas escolhas foram estudadas. Nos foi colocado que eles poderiam não conseguir. E nós seremos cobrados da nossa postura se eles não conseguirem. Não, porque não fizemos. Mas nós nos cobraremos porque nós desenvolveremos pelos nossos filhos, ao longo da encarnação, sentimento de amor e zelo. Então, nós estamos envolvidos a situação de vida que eles programarão para eles. A nossa interferência direta pode auxiliá-los, e se nós não tivermos uma conduta de aceitação a esta missão, nós podemos falhar. A falha é o abandono, é a negligência, é o egoísmo, é o depósito de valores que os prejudicarão, o excesso, né? A vaidade, o filho como acima dos demais. Então, quando nós passarmos aos nossos filhos valores incoerentes ao crescimento espiritual, nós seremos cobrados junto às mazelas que eles sofrerão. Então, Kardec coloca esta pergunta aos espíritos. Sim, é uma missão. Por que é uma missão? Porque é algo que vai exigir de cada um de nós. Uma missão sempre exige de nós o melhor. Uma missão não espera qualquer trabalho. Porque o educar um filho não é um trabalho fácil. É um trabalho diário, contínuo, que envolve as nossas questões espirituais, os nossos comportamentos, os nossos pensamentos, os nossos juízos, o nosso caráter. É ali, dia a dia. Desta postura, dentro de uma encarnação, nós podemos falhar com a boa intenção no acerto. Podemos ter a melhor das intenções, mas pelas nossas imperfeições, pelos nossos apegos, pelas nossas dificuldades, ainda errarmos. Não tem problema. O que vai valer será a nossa intenção, a nossa doação, o nosso auxílio, o nosso amor a este semelhante. Respeitando as suas escolhas, aceitando suas escolhas e se alegrando com as conquistas espirituais destes irmãos. Podem ter sido nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, nossos algozes,
nossos inimigos. E na bondade fraterna, nós esquecemos quem eles foram, mas todos eles têm uma ligação conosco profunda espiritual. Profunda. E como os espíritos nos ensinam, quanto mais nós nos esclarecemos, mais responsáveis nós somos dentro das nossas missões. Então, hoje que nós já estudamos um pouquinho mais, nós já temos a consciência de que podemos refletir segundo a base dos ensinamentos do Cristo na vida dos nossos filhos. A humildade, o amor, o respeito, o juízo, não o juízo da avaliação e punição, mas o juízo de mostrar a eles as quedas, as dificuldades, e não carregando a cruz por eles, para que eles possam crescer e se desenvolver. Quando nós não soubermos como agir com um filho, porque são tantas variáveis, né? A espiritualidade nos ensina. O que você acha que o pai responderia? O que o mestre faria? E quando nós perguntamos a nós mesmos o que o mestre faria, fica mais fácil acertarmos o direcionamento destes indivíduos que esperam de nós este apoio. Muitos vieram para nos ajudar porque apresentam um crescimento espiritual maior que o nosso. No entanto, surgem pequeninos, surgem numa caminhada que dependerá de nós, nos cuidados e orientação para seu crescimento. E mais velhos nós percebemos, após a infância e adolescência, onde na fase madura o espírito realmente manifesta a sua vibração, a sua estatura espiritual, é que nós vamos perceber se esses filhos vieram a nos ensinar, né? E geralmente eles vêm hoje, atualmente, para nos ensinar. Poderão vir com anomalias, poderão vir com deficiências, poderão vir com dificuldades espirituais, poderão vir iluminados. E a forma como o Pai os coloca à nossa frente possibilita que esta avaliação não caiba àquele que recebe a missão de ser pai e mãe. Não cabe esta avaliação. E mais adultos começam a mostrar realmente a sua condição e os frutos daquilo que receberam. Os exemplos daquilo que receberam. Num mundo ainda de pais muito imperfeitos. Então, muito se ouve, eu não serei pai nem mãe porque é muito difícil criar. É muito difícil nesse mundo termos um filho. Ninguém disse que uma missão seria fácil. Uma missão nunca é fácil. Quando um pai me fala na escola, é muito fácil criar uma criança, eu me preocupo. É muito fácil criar um adolescente, eu me preocupo. É muito fácil ter um filho, eu me preocupo. Porque é uma missão que exige incansavelmente a doação dos pais. Então, os espíritos, quando recebem essa ajuda na Terra e encontram seus pais na espiritualidade, independente dos vínculos e parentescos que existem, são gratos, porque sabem
como esta missão exige a humildade e a dedicação quando feitas com amor. Temos que esquecer o verdadeiro pai e mãe. Esquece os seus objetivos materiais, os seus objetivos primeiros para o cuidado, a atenção, o abrir mão para o semelhante. É nesta tarefa missionária da paternidade que nós nos tornamos melhores. Nos tornamos mais sensíveis ao sofrimento dos nossos semelhantes. E aqueles que não geraram filhos, não muda nada, porque devem acolher e terão oportunidade, porque o alto trará filhos espirituais em sua vida. Trará espíritos que deles necessitarão amparo, e todos serão na terra pais e mães. Todos. Aqueles que não geraram filhos biologicamente, reflitam. Às vezes cuidam de muito mais indivíduos e espíritos do que os pais. É o parente, é a mãe, é o sobrinho, é o afilhado, é o vizinho, é o centro de caridade. Eles estão sempre atendendo, exercitando esse papel, que independe do organismo, porque gerar não é uma parte difícil. Educar e desenvolver um espírito é difícil. Gerar não é a parte mais difícil. Então, esta pergunta de Kardec, nós já falamos sobre as missões dos pais, e que elas sejam, em nossa vida, esse norte de fortalecimento quando nós desanimamos, quando nós nos sentimos cansados, decepcionados, insatisfeitos. Vamos refletir que a condição que o alto nos deu foi de servir, não foi de escolher a quem servir, mas servir como Jesus nos ensinou, sem olhar a quem. E quando nos chamaram lá e falaram, terão filhos na terra, vindo do corpo ou não, nós fizemos combinados lá e sabíamos exatamente quais os caminhos que exigiriam de nós aqui na Terra. Então vamos agradecer essa missão, e se estamos sem consciência dela, vamos despertar a consciência da responsabilidade espiritual que carregamos, e a grande alegria e a grande gratidão por esses filhos que estão ao nosso lado, que independente do que serão para nós, na nossa velhice, independente do que darão de retorno, a consciência de que abraçamos a causa do Pai, servindo da melhor maneira possível, recebendo ou não destes espíritos. Tá bom? Então, esta é a pergunta 582. 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados? Como nós falamos, não. O livre-arbítrio foi dado a nós quando nossos pais nos criaram. Será que todos os caminhos que nós seguimos correspondiam aos ensinamentos que nós recebemos? Como nós vamos cobrar isso dos nossos filhos? E se nós cumprimos, dedicamos aos nossos pais tudo aquilo que nos ensinou, tudo que nos deram do melhor que podiam, lembremos que os filhos que percorrem caminhos obscuros
têm o livre-arbítrio. E é uma missão que o Pai escolhe espíritos fortalecidos na fé para receber espíritos que ainda trarão sofrimento. Tá? Se o filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seu pai, tiram estes daí algum proveito? Ou seja, pais que negligenciaram a sua responsabilidade, trazendo a inconsequência, o desafeto, a violência, o vício, o abandono, a maldade. Esses pais que, apesar de todos os seus comportamentos, trouxeram filhos e geraram espíritos iluminados, esclarecidos. Esses filhos vieram em missão de auxílio a estes pais. Porque apesar de todo o ambiente que poderia levá-los à porta larga, ao ódio, à revolta, à vingança, eles permaneceram na luz. Vieram na missão de auxílio, na missão de resgate. Em todas as famílias há missionários de luz, em papéis diversos, primo, irmão, filho, pai, todos. E em todas as famílias, o alto dá a possibilidade de espíritos sofredores nascerem, para que aquele núcleo de crescimento espiritual favoreça aquele irmão. Recolha aquele irmão que não correu a tempo junto com aquele grupo. O grupo foi e ele ficou um pouquinho para trás. E o grupo fala, vamos retomar. Vai dar trabalho? Vai, mas nós precisamos voltar lá e buscar. Não há acaso. Não existe acaso. Por acaso ele é meu filho. Nossa, não existe acaso. Estamos no país que tínhamos que nascer. Estamos na cidade que tínhamos que nascer. Temos as famílias que precisávamos ter. Podemos mudar? Sim. Mas não existe o acaso, a espiritualidade. E todos aqueles que realizam suas tarefas no desenvolvimento das crianças jovens também serão responsabilizados pelo crescimento espiritual. Então, educadores, o despertar será cobrado, não é? De que natureza será a missão? Agora já muda um pouquinho o assunto. Kardec entra nesta pergunta dizendo o seguinte aos espíritos: de que natureza será a missão de um conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Como nada é o acaso, os governantes não são o acaso, os reis não foram o acaso, os papas não são o acaso, os prefeitos, os gestores, nada é o acaso. Vieram, os políticos, vieram com que missão? A missão de trazer um crescimento coletivo, trazer um esclarecimento coletivo, um auxílio material coletivo, um desenvolvimento educacional coletivo. Os faraós eram tidos, por exemplo, como intermediários de Deus ao povo egípcio. Eles não eram só reis, patronos, eles eram considerados emissários divinos, porque eram extremamente inteligentes, eram extremamente intelectualizados. Cleópatra conhecia alquimia, física, química, matemática, astronomia. Ela era uma gigante no conhecimento intelectual. Estes irmãos, um exemplo, eram colocados com o objetivo de auxiliar
a população. Todos os que estão em destaque dentro de uma comunidade não estão ao acaso. E o que fala a pergunta? Esses que negligenciam sua missão, espalhando o sofrimento e a calamidade, que resultará? O alto conhece todas as coisas e coloca estes falíveis que trazem missões e o livre-arbítrio de falhar e trazer calamidades e trazer o sofrimento, porque se basearam no orgulho, no poder, na dominação, na subjugação do outro, que é o que nós mais vemos nos grandes gestores, eles trazem o sofrimento que o alto utiliza como aprendizado às comunidades às quais ele se dirige. De alguma maneira, estes irmãos falíveis, que não vieram para falir, mas são falíveis e falham, como falharam os imperadores, os faraós, como falharam os reis, como falham os governantes, os políticos, os gestores, falham porque o orgulho é a grande chaga ainda na terceira dimensão e eles subjugam a sua missão ao seu orgulho. E o que acontece? A espiritualidade sabe que falharão e traz nesta população o aprendizado que necessitam. Difícil ainda, né? Em países e mundos evoluídos, em mundos onde já habita a evolução espiritual, os gestores, eles são espíritos de reconhecimento, de consciência espiritual, para trazer à luz as comunidades às quais se dirigem. Eles não estão em destaque por poder, por domínio. Eles estão em destaque porque eles querem abraçar um maior número de irmãos para servir. Os faraós, os reis, os políticos deveriam ser grandes servidores. Como diz o nome, né? Serviço público. Deveriam ser servidores públicos. Não ocorre isto. Mundo de terceira dimensão, em transição à quarta dimensão, onde na quarta dimensão isto acabará. Felizes aqueles que participarão deste crescimento planetário, porque seus gestores serão diferentes. Então, o alto sabe da falha e utiliza a vaidade dos poderosos para o aprendizado das suas comunidades. Tá bom? Porque existem, porque o alto permite ditadores, porque o alto permite o sofrimento, a discriminação, o abuso material sobre as sociedades. Se Deus é todo poder, e Deus, em sua emanação de espíritos na cadeia evolutiva, traz o mentor do planeta, traz os mentores do sistema solar, traz o mentor do nosso país. Por que Deus permite? Se nada é o acaso. Permite porque esses irmãos ainda refletem as emanações de seu povo, as emanações de egoísmo, de cobiça, de mágoa, de ressentimento. Quando nós fizermos pelo semelhante com altruísmo, nós teremos governantes altruístas. Então, Marina, você está dizendo que se a gente é bom e melhorar, teremos representantes melhores? Mais ou menos. Nós ainda podemos sofrer a consequência dessas vaidades, desse descontrole espiritual de poderosos, mas somos representados ainda pelas mazelas sociais que carregamos.
Todos nós já conseguimos auxiliar materialmente o semelhante, desconhecido. Todos nós já temos paciência com o irmão sofredor pelas ruas. Todos nós já tiramos do nosso para oferecer o nosso tempo, o nosso alimento, o nosso trabalho, em prol do semelhante sem nada a receber. Nossos governantes representam muito do que somos ainda. Claro que nem todos trazem as mazelas, mas desenvolvem no seu espírito o perdão, a resignação, né? Nós estamos num momento, como diz a espiritualidade, onde o cristianismo está na Terra. O que é o cristianismo? O período do Cristo está na Terra. Os espíritos ligados ao Pai estão na Terra. Qual o papel que tínhamos naquele momento? Para ainda estarmos com tantas dificuldades, sofrendo com tantos governadores ainda baseados no orgulho. Então, vamos lutar pela reforma da nossa sociedade, de nós mesmos, da nossa família, das nossas ações, para que tudo se organize como a quarta dimensão trará para nós. Temos que caminhar, trazendo às nossas crianças a humildade, seus deveres, o cuidado à natureza, o cuidado ao semelhante, a inclusão. Nós fazemos isso com os nossos sobrinhos, netos, parentes, amigos. Quando nós fizermos, certamente os nossos poderes se modificarão também. Ainda passamos pelo que precisamos aprender. Isso não significa que não vamos cobrar e exigir mudanças daqueles que não aceitamos, não é? Mas o alto não faz nada ao acaso, nada. E a última pergunta, deixa eu ver se vai dar tempo. Nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visa a fim todo o pessoal, aquele que delas se constitui instrumento, tirará, não obstante, proveito desse bem? Sim. Nós tiraremos o proveito do que nós estamos passando. Aquele que vivenciou o Holocausto, ele terá que trazer às novas comunidades tudo aquilo que ele viveu. Todo o aprendizado do erro da humanidade precisa ser relatado, precisa ser divulgado, precisa ser exaustivamente esclarecido para que as novas gerações, as novas populações se modifiquem. Nós temos que discutir, temos que tirar proveito de todos os erros que a humanidade comete, de todos os erros que os governantes cometem, para que nós não possamos reproduzir isto em nossa vida, em nossa sociedade e na nova era. Um dia eu questionei, por que há um museu do Holocausto? Porque a minha família é de origem alemã. E isso, para mim, sempre foi algo muito difícil de entender. Por que existe um museu do Holocausto? E os alemães explicam. Porque a sociedade não pode esquecer o que ela fez. E quando nós temos governantes com as posturas que temos no planeta hoje, em ditaduras, em mortes, em perseguições, pessoas sendo fuziladas, pessoas sendo massacradas, mulheres subjugadas, sociedades ainda que oprimem, não podemos esquecer, para que a nova era possa chegar. Então é a pergunta que diz: há proveito do espírito nesse sofrimento e calamidades geradas? Há aprendizado? Sim, há aprendizado. Nós não aprendemos com
o processo de escravidão, nós não aprendemos com os falsos governantes, nós aprendemos a nos reformar, a nos organizar, a construir uma sociedade melhor, a dizer não ao errado e a exaltar o certo. E a nova era só surgirá quando o homem amar os seus semelhantes. Como ainda estamos a caminho disso, somos representados ainda por tristes poderosos, gerando guerras, gerando um planeta que a gente às vezes não acredita que está prestes a entrar na nova era, não é? Mas é o rescaldo final, é a ebulição de todo nefasto para que haja a transformação, para que todos tenham a oportunidade de fazer suas escolhas entre o bem e o mal. E o alto sabe que não adianta poupar a humanidade de tudo aquilo que ela gerou, para que ela possa entrar na nova era com as mãos limpas. E como nada é o acaso, esta é a situação das calamidades que nós passamos. Tá bom? Não sei se me fiz clara, mas independente do juízo de valor, de posicionamentos nos diferentes países, o amor, o respeito e a diversidade vão conquistar o nosso planeta. Porque é assim quer o alto, né?